Você sabia que o Brasil quase deixou de ter o português como idioma oficial? A história por trás da língua oficial do país é cheia de curiosidades, influências externas e decisões políticas que poderiam ter mudado completamente a forma como nos comunicamos hoje. Neste vídeo, vamos explorar como o português se consolidou, quais idiomas chegaram a disputar espaço e como fatores históricos, políticos e culturais moldaram a língua do Brasil. Prepare-se para descobrir um lado pouco conhecido da nossa história linguística. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, o território já era habitado por diversos povos indígenas, cada um com sua própria língua e cultura. Ao longo da colonização, o português foi imposto como língua oficial, mas a região permaneceu extremamente diversa linguisticamente. Além disso, outros grupos migratórios, como holandeses, franceses e africanos trazidos na escravidão, contribuíram para a pluralidade linguística do país. Em alguns momentos, especialmente em áreas urbanas ou portuárias, idiomas como francês, holandês e até línguas africanas circulavam com força. Essa diversidade mostra que, embora o português tenha se consolidado, o Brasil poderia muito bem ter tido outra língua predominante ou até bilinguismo oficial se fatores históricos tivessem sido diferentes. O português se consolidou como idioma oficial do Brasil graças a decisões políticas e administrativas durante a colonização e o período imperial. A coroa portuguesa estabeleceu escolas, igrejas e órgãos públicos que utilizavam exclusivamente o português, fortalecendo sua presença no território. Além disso, durante a independência e o Império, o governo incentivou o uso do português como forma de unificar o país e reforçar a identidade nacional, especialmente em um território tão grande e diverso linguisticamente. Mesmo com a presença de outras línguas faladas por imigrantes e comunidades locais, o português se tornou a língua de instrução, comércio e administração, garantindo sua hegemonia. Esses fatores históricos impediram que idiomas como francês, italiano ou alemão chegassem a se tornar oficiais no país. Ao longo da história, houve momentos em que outras línguas poderiam ter ganhado maior espaço oficial no Brasil. No século XIX, por exemplo, o francês era muito valorizado entre a elite, sendo ensinado em escolas e usado na diplomacia e na cultura urbana. Além disso, a imigração europeia e asiática trouxe idiomas como alemão, italiano e japonês para várias regiões do país. Algumas cidades até mantiveram escolas bilíngues e jornais em línguas estrangeiras, especialmente no sul do Brasil. Apesar disso, o português permaneceu dominante por ser a língua de governo, comércio e administração, e qualquer proposta de mudança enfrentava barreiras políticas e práticas. Essa consolidação garantiu que o Brasil mantivesse uma língua oficial unificada, enquanto outras línguas se mantiveram apenas em contextos comunitários e culturais. Apesar de o português ter se tornado o idioma oficial, a diversidade linguística do Brasil deixou marcas profundas na língua e na cultura local. Os povos indígenas, por exemplo, contribuíram com palavras que hoje fazem parte do vocabulário cotidiano, como abacaxi, tatu, piranha e carioca. A presença de africanos trazidos na escravidão também influenciou o português falado no Brasil. Termos, expressões e até estruturas gramaticais oriundas de línguas africanas foram incorporados, especialmente no Nordeste e nas regiões de grande concentração de comunidades afrodescendentes. Além disso, a imigração europeia e asiática trouxe elementos do alemão, italiano, japonês e francês, que enriqueceram a pronúncia, o vocabulário e certas tradições culturais locais. Cidades do Sul, por exemplo, preservaram nomes de ruas, comidas e festas com origem em línguas estrangeiras, mostrando como a pluralidade linguística moldou identidades regionais. Portanto, mesmo que o português tenha se consolidado como língua oficial, o Brasil manteve uma rica tapeçaria cultural e linguística, onde influências indígenas, africanas e imigrantes se misturam, formando o português brasileiro que conhecemos hoje. Isso demonstra que a história da língua no país é uma história de encontros, trocas e adaptações, e que o português brasileiro é único justamente por essa mistura de culturas. Com o crescimento do Brasil como nação independente, tornou-se essencial padronizar o português para que todas as regiões pudessem se comunicar de forma eficiente. Durante o século XIX e início do século XX, o governo e instituições educacionais implementaram medidas para unificar a língua nos sistemas de ensino e na administração pública. Escolas e livros didáticos passaram a usar uma norma formal do português, garantindo que as futuras gerações aprendessem a mesma língua, independentemente da região. Jornais, obras literárias e órgãos governamentais também ajudaram a reforçar essa padronização, tornando o português a língua oficial, cultural e administrativa do país. Mesmo assim, o português brasileiro manteve suas variações regionais, influenciadas por culturas locais, línguas indígenas, africanas e imigrantes.
Essa adaptação mostra que a padronização não apagou a diversidade, mas permitiu que o país se unisse linguisticamente sem perder a riqueza cultural. O português desempenhou um papel central na formação da identidade brasileira. Ao unificar diferentes regiões, povos e culturas sob uma mesma língua, o Brasil pôde se consolidar como uma nação coesa, mesmo com sua imensa diversidade territorial e cultural. A língua oficial permitiu que o governo, a educação e a comunicação social funcionassem de forma organizada, fortalecendo instituições e promovendo o sentimento de pertencimento entre os brasileiros. Além disso, o português se tornou um elemento de expressão cultural, presente na literatura, na música e nas tradições populares, ajudando a construir uma identidade própria do país. Apesar das influências regionais, indígenas, africanas e imigrantes, o português brasileiro é único e reconhecido internacionalmente, sendo um símbolo de unidade nacional e diversidade ao mesmo tempo. Ao longo da história, houve situações em que o português quase perdeu espaço como língua dominante no Brasil. Durante o período colonial e nos primeiros anos da independência, o francês era muito valorizado entre a elite, sendo a língua da diplomacia, das artes e da educação em algumas regiões urbanas. Além disso, em cidades com forte presença de imigrantes, como no sul do Brasil, alemão, italiano e japonês eram amplamente falados, com escolas, jornais e até clubes sociais funcionando nesses idiomas. Em algumas comunidades, essas línguas tinham mais uso cotidiano do que o português em certos contextos. No entanto, fatores políticos e sociais consolidaram o português. Ele permaneceu a língua do governo, da educação e da comunicação oficial, garantindo que o país tivesse uma língua comum capaz de unir toda a população, mesmo diante da diversidade linguística regional. Ao longo dos séculos, o português falado no Brasil passou por diversas transformações, influenciado por línguas indígenas, africanas e de imigrantes europeus e asiáticos. Essas influências afetaram o vocabulário, a pronúncia, a gramática e até expressões culturais, tornando o português brasileiro único em relação ao português europeu. Palavras como abacaxi, tapioca e quitanda vieram do indígena. Expressões do cotidiano e nomes de comidas trazem influência africana, e regiões do sul preservam termos do alemão e do italiano. Essa adaptação mostra que, mesmo sendo uma língua unificada oficialmente, o português no Brasil é dinâmico, plural e vivo, refletindo a história de encontros culturais e a riqueza da diversidade brasileira. A língua se consolidou como símbolo de identidade nacional, mas mantém marcas de todas as culturas que ajudaram a construir o país. O português se consolidou como a língua oficial do Brasil, mas sua história revela uma trajetória marcada por diversidade, influências externas e adaptações culturais. A língua é mais do que um meio de comunicação, é um símbolo de unidade nacional, identidade cultural e resistência histórica. Conhecer essa história nos ajuda a entender como a língua molda a sociedade e fortalece o sentimento de pertencimento, lembrando que o português brasileiro é fruto de séculos de encontros e transformações. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Nos comentários, conte qual curiosidade sobre a língua portuguesa no Brasil mais te surpreendeu.